Rádio Beatmania, a rádio que tem a sua batida. Saúde, bem-estar, qualidade de vida. A partir de agora, sua saúde é destaque no seu rádio. Momento Saúde. Momento Saúde, com Sheila Bernardes. Olá, excelente segunda-feira para você, início de semana, hoje 7 de outubro de 2024. A gente deseja que nessa semana tudo que existe de melhor aconteça para você. E quanto aos seus objetivos, vamos correr atrás. Quais são as suas metas, por exemplo, para o cuidado da sua saúde? O que você tem feito para viver melhor e com mais qualidade de vida? Programa Momento Saúde, a apresentação é minha, eu sou Sheila Bernardes, na produção do programa Aguinaldo Silva. Quem sempre começa a semana com a gente é o Dr. João Ricardo, médico ginecologista, obstetra e mastologista. A gente falou muito semana passada sobre o câncer de mama, câncer de colo de útero, outubro rosa, Dr. João Ricardo. Vamos falar de saúde, seja bem-vindo mais uma vez. Olá, Sheila. Olá para todas as mulheres, porque esse mês de outubro é focado nas mulheres. Então a gente tem muito para falar, já discutimos um pouquinho semana passada, mas vamos continuar neste tema, porque é muito importante vocês se cuidarem, né? Vocês lembrarem de que quem não está com seus exames em dia, aproveitar para fazer, né? Essa é a principal motivação do mês de outubro. Então, a mulher se cuidar, se prevenir dos cânceres que mais matam as mulheres. Então, câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de intestino. Mas iniciou-se, né, a prevenção, a campanha do Outubro Rosa, realmente com o câncer de mama. E isso começou lá na década de 80, lá nos Estados Unidos. Então, teve uma mulher, a Susan Komen, que foi acometida de um câncer de mama antes dos 40 anos, muito jovem, e acabou falecendo naquela época. Ela faleceu em 1980. Naquela época não tinha muitos recursos, né, mesmo lá nos Estados Unidos. E a irmã dela assistiu toda aquela novela, que ela realmente é uma novela ruim, dessa irmã que sofreu pela doença, acabou morrendo pela doença, morrendo aí aos 38 anos, muito jovem. Então, a irmã dela prometeu para ela que ela ia tentar melhorar a qualidade de vida, né, tentar aumentar as chances para as outras mulheres. E aí ela começou a fazer movimentos, começou a pedir doações, e isso foi se intensificando. E ela promovia o quê? Ela promovia corridas, né, entre mulheres. Então a primeira corrida pelas ruas de Nova York ficou mais marcada como a primeira corrida pela cura, né, aconteceu nas ruas de Nova York em 1990. Então várias mulheres se juntaram, elas criaram o símbolo da campanha do Outubro Rosa, que é aquele lacinho cor-de-rosa. Então, É verdade, tem o lacinho. Aquele laço cor-de-rosa foi distribuído para as mulheres que iriam correr, né? E para que aquela imagem impactasse, né, outras mulheres e as pessoas, enfim, os governantes também, que têm que investir dinheiro, né, na saúde. Então, começou aí a difundir-se em 1990. E hoje já está em mais de 30 países, né? A campanha de Outubro Rosa já é adotada em vários países aí pelo mundo afora. Aqui no Brasil foi só em 2002 que começou. Então o primeiro Outubro Rosa que teve foi em São Paulo, em 2002, que o obelisco do Ibirapuera, um monumento que tem lá no Parque do Ibirapuera, lá em São Paulo, ficou iluminado de cor-de-rosa. E depois disso começou a se difundir muito no Brasil. Então hoje vários locais ficam iluminados de cor-de-rosa, né? São várias cartazes, paredes pintadas, aviões pintados, né? Então, se não me engano, a Azul pintou um avião de cor-de-rosa. Olha só. Para fazer a campanha do Outubro Rosa. Então, hoje muito difundido, né, a prevenção para o câncer de mama. E no Brasil, como ainda tem uma incidência alta de câncer de colo de útero, então a gente adota os dois cânceres aí que atingem muitas mulheres. Então, prevenção de câncer de mama
e de câncer de útero. E qual é a principal prevenção? A principal prevenção chama-se mamografia. Então, o preventivo para o câncer de colo de útero, a mulher deve fazer. Se for uma paciente de baixo risco, tiver parceiro fixo, a gente já conversou bastante isso, pode fazer a cada 3 anos se estiver normal. E a mamografia, as sociedades de mastologia, de ginecologia, de radiologia, elas preconizam a mamografia a partir dos 40 anos anualmente. Esse é o principal exame que comprovadamente diminui mortalidade. O que a gente quer lá no final da linha? A gente quer diminuir mortalidade pela doença. Então, as mulheres que fazem com frequência o exame, né, regularmente o exame, vão ter o diagnóstico mais precoce da doença e vão ter um tratamento às vezes menos agressivo, ou um tratamento com pelo menos com mais grande chance de cura, para lá no final da vida, né, não estar morrendo com essa doença, acabar morrendo de outras doenças e seguindo a sua linha natural. Então, é um exame praticamente inerte, né, não precisa ter medo, mamografia um pouquinho desconfortável, mas não arranca pedaço, não é dolorida, né, a radiação é muito, muito, muito baixa, né? Então, infelizmente, vídeos aí que disseminam que a radiação é que vai causar a doença, mas isso não procede, não né, procede. Então, a radiação é muito, muito pequena. Isso não aumenta o seu risco de ter nenhum câncer. Então, faça a sua mamografia se você tem mais de 40 anos. Durante a pandemia da Covid-19, muitas mulheres deixaram de realizar exames ginecológicos de rotina, né? O problema é que com o avanço da vacinação e a retomada da vida, né? Graças a Deus passou aquele período, muitas mulheres deram continuidade aí na vida, as mulheres trabalham fora, cuidam da casa, estudam e deixaram esses exames de rotina para depois. Isso é preocupante porque a mamografia, por exemplo, se tiver qualquer nódulo, mesmo que bem pequeno, já vai aparecer no exame, né? Sim, nós tivemos, a pandemia ela mudou alguns números aí. A mortalidade por câncer de mama nos anos de 20 e 21 diminuiu. Mas por quê? Porque tinha uma causa de morte concorrente, que era a própria Covid. Então, nos anos de 20 e 21, nós tivemos uma diminuição de mortalidade. E tivemos uma diminuição aí realmente de diagnóstico. Por quê? Porque esse diagnóstico foi retardado, foi atrasado, né? As mulheres não iam fazer a sua mamografia, elas ficavam com medo, né? Eu não vou sair de casa para ir para um hospital, para um lugar que está cheio de doente, né? E aí depois, quando a pandemia foi se acabando, essa incidência voltou a crescer bastante. E infelizmente tivemos alguns casos de doença mais avançada. Então tivemos um momento ali com um diagnóstico de doença mais avançada. Mas graças a Deus voltamos ao normal, né? Então estamos sempre aí indicando fazer os exames de rotina. Então a pandemia mudou esses números temporariamente, mas já voltamos, vamos dizer, ao padrão normal aí. Então, mulheres têm que fazer os seus exames e se percebeu alguma coisa na sua mama, procure um médico, né? Procure um mastologista, ou às vezes se você não tem acesso, pelo menos vá a um posto, converse com a enfermeira já pode estar te encaminhando, já pode às vezes estar pedindo algum exame, então para investigar se você percebeu alguma coisa na sua mama. Muito bem, muito importante. Tem alguns mitos e verdades que as pessoas falam, algumas informações no que tange a questão do câncer de mama que a gente gostaria, doutor João Ricardo, que você nos ajudasse a fazer o esclarecimento. Quem faz ultrassom de mama está dispensado da mamografia? Não, não. O ultrassom, se foi bem indicado, então assim, se esse ultrassom foi feito numa mulher jovem, né, então às vezes a menina com 20, 30 anos percebeu algum carocinho, né, então aí sim, essa mulher ela vai fazer uma ultrassonografia, ela é muito jovem, né. Abaixo de 30 anos, normalmente faz-se ultrassonografia, e a grande maioria dos nódulos
vão ser benignos. O câncer de mama abaixo dos 30 é raríssimo, né? Raríssimo. Abaixo dos 40, entre 30 e 40 anos, ainda é raro, né? Ele começa a aumentar a incidência do câncer de mama a partir dos 40 anos. Então, se ela é jovem, fez uma ultrassonografia, mostrou um nódulo benigno que vai ser acompanhado, se mostrou cisto, enfim, ela pode parar por ali. Agora, uma mulher com 40 anos ou mais, ela não pode fazer só uma ultrassonografia. Então, mulher 40 anos ou mais é a mamografia o primeiro exame a se fazer. Então, às vezes, demora a mamografia, o ultrassom é mais rápido, eu posso escolher só o ultrassom? Não, né? O ideal é que faça os dois até, né? Então, se a mamografia você não tem um acesso tão rápido, o ultrassom consegue um acesso mais rápido, faça a ultrassonografia, mas não deixe de fazer a mamografia se você tem mais de 40 anos. A não ser que a sua mamografia tem menos de 1 ano, tem 6 meses, aí pode-se fazer a ultrassonografia só para estar complementando isso. Então, se ela é jovem, ela pode ficar só no ultrassom. Agora, se ela tem mais de 40 anos, ela não pode ficar só no ultrassom. A probabilidade de um câncer ser hereditário é grande ou pequena? Ou seja, quem tem histórico familiar necessariamente vai desenvolver a doença? Tem outros fatores que contam para o desenvolvimento da doença? A gente volta daqui a pouquinho conversando mais sobre isso, é já já. Você está ouvindo Momento Saúde com Sheila Bernardes. Transforme ouvintes em clientes. Anuncie na Bitmania e veja sua marca crescer. Departamento Comercial 24 998 39 3095. Saúde, bem-estar, qualidade de vida. A partir de agora, sua saúde é destaque no seu rádio. Momento Saúde. Momento Saúde com Sheila Bernardes. Olá, excelente segunda-feira para você, início de semana, hoje 7 de outubro de 2024. A gente deseja que nessa semana tudo que existe de melhor aconteça para você. E quanto aos seus objetivos, vamos correr atrás. Quais são as suas metas, por exemplo, para o cuidado da sua saúde? O que você tem feito para viver melhor e com mais qualidade de vida? Programa Momento Saúde, a apresentação é minha, eu sou Sheila Bernardes, na produção do programa Aguinaldo Silva. Quem sempre começa a semana com a gente é o Dr. João Ricardo, médico ginecologista, obstetra e mastologista. A gente falou muito semana passada sobre o câncer de mama, câncer de colo de útero, outubro rosa, Dr. João Ricardo. Vamos falar de saúde, seja bem-vindo mais uma vez. Olá, Sheila. Olá para todas as mulheres, porque esse mês de outubro é focado nas mulheres. Então a gente tem muito para falar, já discutimos um pouquinho semana passada, mas vamos continuar neste tema, porque é muito importante vocês se cuidarem, né? Vocês lembrarem de que quem não está com seus exames em dia, aproveitar para fazer, né? Essa é a principal motivação do mês de outubro. Então, a mulher se cuidar, se prevenir dos cânceres que mais matam as mulheres. Então, câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de intestino. Mas iniciou-se, né, a prevenção, a campanha do Outubro Rosa, realmente com o câncer de mama. E isso começou lá na década de 80, lá nos Estados Unidos. Então, teve uma mulher, a Susan Komen, que foi acometida de um câncer de mama antes dos 40 anos, muito jovem, e acabou falecendo naquela época. Ela faleceu em 1980. Naquela época não tinha muitos recursos, né, mesmo lá nos Estados Unidos. E a irmã dela assistiu toda aquela novela, que ela realmente é uma novela ruim, dessa irmã que sofreu pela doença, acabou morrendo pela doença, morrendo aí aos 38 anos, muito jovem. Então, a irmã dela prometeu para ela que ela ia tentar melhorar a qualidade de vida, né, tentar aumentar as chances para as outras mulheres. E aí ela começou a fazer movimentos, começou a pedir doações, e isso foi se intensificando. E ela promovia o quê? Ela promovia corridas, né, entre mulheres. Então a primeira corrida
pelas ruas de Nova York, ficou mais marcada como a primeira corrida pela cura, né, aconteceu nas ruas de Nova York em 1990. Então várias mulheres se juntaram, elas criaram o símbolo da campanha do Outubro Rosa, que é aquele lacinho cor-de-rosa. Então aquele, é verdade, tem o lacinho. Aquele laço cor-de-rosa foi distribuído para as mulheres que iriam correr, né? E para que aquela imagem impactasse, né, outras mulheres e as pessoas, enfim, os governantes também, que têm que investir dinheiro, né, na saúde. Então começou aí a difundir-se em 1990. E hoje já está em mais de 30 países, né? A campanha de Outubro Rosa já é adotada em vários países aí pelo mundo afora. Aqui no Brasil foi só em 2002 que começou. Então o primeiro Outubro Rosa que teve foi em São Paulo, em 2002, que o obelisco do Ibirapuera, um monumento que tem lá no Parque do Ibirapuera, lá em São Paulo, ficou iluminado de cor-de-rosa. E depois disso começou a se difundir muito no Brasil. Então hoje vários locais ficam iluminados de cor-de-rosa, né? São várias cartazes, paredes pintadas, aviões pintados, né? Então, se não me engano, a Azul pintou um avião de cor-de-rosa. Olha só. Para fazer a campanha do Outubro Rosa. Então, hoje muito difundido, né, a prevenção para o câncer de mama. E no Brasil, como ainda tem uma incidência alta de câncer de colo de útero, então a gente adota os dois cânceres aí que atingem muitas mulheres. Então, prevenção de câncer de mama e de câncer de útero. E qual é a principal prevenção? A principal prevenção chama-se mamografia. Então, o preventivo para o câncer de colo de útero, a mulher deve fazer. Se for uma paciente de baixo risco, tiver parceiro fixo, a gente já conversou bastante isso, pode fazer a cada 3 anos se estiver normal. E a mamografia, as sociedades de mastologia, de ginecologia, de radiologia, elas preconizam a mamografia a partir dos 40 anos anualmente. Esse é o principal exame que comprovadamente diminui mortalidade. O que a gente quer lá no final da linha? A gente quer diminuir mortalidade pela doença. Então, as mulheres que fazem com frequência o exame, né, regularmente o exame, vão ter o diagnóstico mais precoce da doença e vão ter um tratamento às vezes menos agressivo, ou um tratamento pelo menos com mais grande chance de cura, para lá no final da vida, né, não está morrendo com essa doença, acaba morrendo de outras doenças e seguindo a sua linha natural. Então é um exame praticamente inerte, né? Não precisa ter medo, mamografia um pouquinho desconfortável, mas não arranca pedaço, não é dolorida, né? A radiação é muito, muito, muito baixa, né? Então, infelizmente, vídeos aí que disseminam que a radiação é que vai causar a doença, mas isso não procede. Não procede. Então, a radiação é muito, muito pequena. Isso não aumenta o seu risco de ter nenhum câncer. Então, faça a sua mamografia se você tem mais de 40 anos. Durante a pandemia da Covid-19, muitas mulheres deixaram de realizar exames ginecológicos de rotina, né? O problema é que com o avanço da vacinação e a retomada da vida, né, graças a Deus passou aquele período, muitas mulheres deram continuidade aí na vida. As mulheres trabalham fora, cuidam da casa, estudam e deixaram esses exames de rotina para depois. Isso é preocupante porque a mamografia, por exemplo, se tiver qualquer nódulo, mesmo que bem pequeno, já vai aparecer no exame, né? Sim, nós tivemos, a pandemia ela mudou alguns números aí. A mortalidade por câncer de mama nos anos de 20 e 21 diminuiu. Mas por quê? Porque tinha uma causa de morte concorrente, que era a própria Covid. Então, nos anos de 20 e 21, nós tivemos uma diminuição de mortalidade. E tivemos uma diminuição aí realmente de diagnóstico.
Por quê? Porque esse diagnóstico foi retardado, foi atrasado, né? As mulheres não iam fazer a sua mamografia, elas ficavam com medo, né? Eu não vou sair de casa para ir para um hospital, para um lugar que está cheio de doente, né? E aí depois, quando a pandemia foi se acabando, essa incidência voltou a crescer bastante. E infelizmente tivemos alguns casos de doença mais avançada. Então tivemos um momento ali com um diagnóstico de doença mais avançada. Mas graças a Deus voltamos ao normal, né? Então estamos sempre aí indicando fazer os exames de rotina. Então a pandemia mudou esses números temporariamente, mas já voltamos, vamos dizer, ao padrão normal aí. Então mulheres têm que fazer os seus exames, e se percebeu alguma coisa na sua mama, procure um médico, né? Procure um mastologista, ou às vezes se você não tem acesso, pelo menos vá ao posto, converse com a enfermeira já pode estar te encaminhando, já pode às vezes estar pedindo algum exame, então para investigar se você percebeu alguma coisa na sua mama. Muito bem, muito importante. Tem alguns mitos e verdades que as pessoas falam, algumas informações no que tange a questão do câncer de mama, que a gente gostaria, doutor João Ricardo, que você nos ajudasse a fazer o esclarecimento. Quem faz ultrassom de mama está dispensado da mamografia? Não, não. O ultrassom, se foi bem indicado, então assim, se esse ultrassom foi feito numa mulher jovem, né, então às vezes a menina com 20, 30 anos percebeu algum carocinho, né, então aí sim, essa mulher ela vai fazer uma ultrassonografia, ela é muito jovem, né. Abaixo de 30 anos, normalmente faz-se ultrassonografia, e a grande maioria dos nódulos vão ser benignos. O câncer de mama abaixo dos 30 é raríssimo, né, raríssimo. Abaixo dos 40, entre 30 e 40 anos, ainda é raro, né? Ele começa a aumentar a incidência do câncer de mama a partir dos 40 anos. Então, se ela é jovem, fez uma ultrassonografia, mostrou um nódulo benigno que vai ser acompanhado, se mostrou cisto, enfim, ela pode parar por ali. Agora, uma mulher com 40 anos ou mais, ela não pode fazer só uma ultrassonografia. Então, mulher 40 anos ou mais é a mamografia o primeiro exame a se fazer. Então, às vezes, demora a mamografia, o ultrassom é mais rápido, eu posso escolher só o ultrassom? Não, né? O ideal é que faça os dois até, né? Então, se a mamografia você não tem um acesso tão rápido, o ultrassom consegue um acesso mais rápido, faça a ultrassonografia, mas não deixe de fazer a mamografia se você tem mais de 40 anos. A não ser que a sua mamografia tem menos de 1 ano, tem 6 meses, aí pode-se fazer a ultrassonografia só para estar complementando isso. Então, se ela é jovem, ela pode ficar só no ultrassom. Agora, se ela tem mais de 40 anos, ela não pode ficar só no ultrassom. A probabilidade de um câncer ser hereditário é grande ou pequena? Ou seja, quem tem histórico familiar necessariamente vai desenvolver a doença? Tem outros fatores que contam para o desenvolvimento da doença? A gente volta daqui a pouquinho conversando mais sobre isso, é já já. Você está ouvindo Momento Saúde com Sheila Bernardes.